Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de Geometria Analítica. Esse é o 10º episódio. Vamos tratar aqui de planos. Essa é a segunda parte. No vídeo anterior vocês viram a primeira parte de planos, ou seja, a equação geral do plano e algumas formas de determinar um plano. Vamos agora ver a equação vetorial do plano. Seja A com essas seguintes coordenadas pertencente ao plano π, nesse caso este aqui é o plano π, e U com essas seguintes coordenadas, V também, o vetor V, dois vetores paralelos a π. Porém, U e V não são paralelos. Podemos ver aqui que o vetor U e o vetor V não são paralelos. Até porque se fossem, estariam na mesma direção. Ou seja, para todo ponto P do plano, os vetores, ou seja, esse ponto aqui, o vetor AP nada mais é que o vetor soma desses dois vetores. Claro, quando a gente acrescenta aqui esse vetor TV, T vezes o vetor V, que seria um vetor paralelo ao vetor V, e esse também. Então a gente usaria a regra do paralelograma, ou seja, a gente pode dizer o seguinte, que o vetor AP ele é igual que a soma desses dois vetores, no caso H vetor U mais T vetor V. A gente também pode separar isso aqui que a gente sabe que é a extremidade menos a origem, passamos isso aqui para lá, e a gente poderá escrever isso aqui das formas das suas coordenadas, ou seja, o ponto P, deixe-me copiar aqui, esse daqui é igual a o ponto A, temos aqui nosso ponto A, mais uma constante H pertencente ao conjunto dos reais. Então temos aqui esse vetor U, mais uma outra constante, uma T pertencente aos reais também, multiplicando o vetor V. Copiando aqui. Beleza. Desta equação, que é a equação vetorial do plano, a gente pode obter, igualando as suas coordenadas, ou seja, x, isso aqui, ó, x0, x0 mais h vezes o coordenada do vetor A, coordenada do vetor, no caso esse é o vetor do vetor U, e esse é o vetor V. Então temos aqui, ou seja, a gente igualou coordenada por coordenada, e a gente consegue obter a equação paramétrica do plano, as equações paramétricas, bem semelhantes à da reta, de forma análoga. Bom, a gente sabe que isso aqui é o nosso ponto A, pertencente ao plano, aqui as coordenadas do primeiro vetor, no caso o vetor U, esse aqui as coordenadas do vetor V, e esse aqui H e T são parâmetros. Bom, observações. Temos algumas observações importantes. A primeira delas diz o seguinte: se quisermos, a partir das equações paramétricas, ir para a equação geral do plano, teremos o quê? Que fazer o produto vetorial entre o vetor U, com essas coordenadas aqui, e o vetor V. Por que a gente pode fazer isso? Se a gente lembrar do vídeo anterior, a gente consegue determinar uma equação geral do plano a partir de dois vetores, fazendo um produto vetorial deles. Se você não viu a aula passada, recomendo que veja. Então, a observação 2, ela diz o seguinte: outra maneira de conseguirmos a equação geral do plano é com um ponto P pertencente ao plano e os vetores AP, U e V são coplanares. Logo, a gente sabe o quê? Que o produto misto entre esses três vetores, U e V, é igual a zero.
Se a gente fizer o resultado disso, a gente vai obter a equação geral do plano. A gente sabe disso através da propriedade, de uma das propriedades do produto misto. Se você não viu, tem vídeo aí no canal falando disso. Bom, vamos lá agora. A próxima. Vamos falar agora de ângulos de dois vetores. Pois bem, sejam os planos π1 no caso, π1 é esse daqui, e π2 com vetores normais n1, esse daqui, e n2 respectivamente. Esse aqui é o do primeiro plano, esse aqui é do segundo plano. A gente pode dizer o seguinte, que o cosseno de θ vai ser igual ao quê? Ao módulo do produto interno entre esses dois vetores normais e dividido as normas de cada vetor, esses dois vetores, onde esse θ estaria entre 0 e π sobre 2. Mas afinal, uma coisa importantíssima é a seguinte: como é que a gente sabe que esse θ é igual a esse? Para isso, a gente vai ter que fazer uma coisinha. A gente vai ter aqui dois planos de forma que eles pareçam como se fossem retas. Ou seja, a gente vai olhar não na parte de cima, mas na parte de lado. Ou seja, a gente vai ter o quê? Como se fossem duas retas assim. Onde esse daqui seria esse inclinado aqui, esse π1, o plano π1, e esse que está horizontalmente seria o plano π2. Aqui temos o que? O ângulo θ e os vetores normais, eles vão estar o que? O primeiro vetor, esse vetor do plano π1, ele vai ser inclinado, ou seja, ele vai ser assim, mais ou menos assim, tem 90 graus aqui, imagine isso. E esse segundo vetor, o vetor n2, ele vai ser ortogonalmente ao plano π2, que é esse daqui, e vai estar mais ou menos assim. Ou seja, esse aqui é o n2 e este é o n1. E a gente vai ter o seguinte, a gente pode dizer aqui que este ângulo aqui é um alfa e esse daqui é um φ. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que θ mais alfa, deixa eu fazer aqui, θ mais alfa é igual a π sobre 2. O que a gente vai fazer aqui? Se a gente isolar alfa, o que a gente vai encontrar? Se a gente subtrair θ em ambos os lados, alfa é igual a π sobre 2 menos θ. Agora a gente sabe aqui também que φ mais alfa também é igual a 90 graus, ou seja, π sobre 2. Por quê? Porque aqui é ortogonalmente, ou seja, esse mais esse vai dar 90 graus. A gente pode olhar aqui, ó, esse está inclinado e o vetor n1 vai formar 90 graus. Ok, pessoal? Ou seja, esse daqui com esse 90 graus. Então, a gente vai fazer o seguinte, se a gente substituir alfa, ou seja, vamos fazer aqui φ é igual a, deixa eu substituir direto, φ é mais π sobre 2 menos θ. Isso daqui é igual a π sobre 2. Ora, esse daqui vai com esse, e a gente pode dizer aqui que φ é igual a θ. Se φ é igual a θ, ou seja, esse ângulo aqui, que é esse daqui, é igual a θ. Então isso prova que este ângulo é o mesmo que esse, ou seja, esse daqui.
Por isso que a gente usa θ, neste caso. Entendido isso? Então agora vamos para algumas observações acerca de ângulos entre planos. Vamos lá. A primeira observação a gente tem a seguinte: os planos π1 e π2 são paralelos se o vetor normal 1, ou seja, desse primeiro plano, é paralelo ao vetor normal do segundo plano. A gente percebe aqui que são paralelos, ou seja, se eles dois são paralelos, os dois planos são paralelos. E a gente pode dizer o seguinte: se eles são dois vetores paralelos, então N1 é igual a 1K pertencente aos reais vezes o vetor N2, que são paralelos, ou seja, um é múltiplo do outro. O segundo caso, a segunda observação é o seguinte: os planos π1, no caso esse daqui, e π2, este, são ortogonais se o vetor normal do primeiro plano é ortogonal ao segundo vetor do segundo plano. O vetor normal do segundo plano. A gente percebe que é ortogonal. Se os dois são ortogonais, a gente pode dizer o quê? Que o módulo do produto interno entre eles é nulo. A gente poderia sim tirar o módulo, porque isso aqui é igual a zero. Dada essa observação, agora vamos para o próximo tópico: paralelismo e perpendicularismo entre reta e plano. Vamos lá. Seja uma reta com um vetor diretor V, caso este, e um plano π. Esse aqui é o plano π com um vetor normal N. E a gente pode dizer o quê? Se R é paralelo ao vetor π, ou seja, temos aqui o vetor R, a reta R, ela é paralela a esse plano π, que estão na mesma direção. Então, o vetor diretor da reta R, ele é o que? Ortogonal ao vetor normal. A gente percebe isso aqui, a ângulo de 90 graus. Se isso é verdade, então o vetor V multiplicado escalarmente pelo vetor N, isso aqui tem que ser igual a zero, pois esses dois vetores aqui são ortogonais, ou seja, o ângulo entre eles é 90 graus e o cosseno de 90 é zero. Já quando a gente tem o que? Uma reta, essa reta aqui, que é ortogonal a este plano, a gente vai ter o que? Que o vetor diretor desta reta, ele vai ser paralelo ao vetor normal. Percebemos aqui, estão paralelos, mesma direção. Se isso é verdade, então a gente pode dizer o seguinte: que V é igual a 1K que multiplica o vetor normal, que estes são paralelos, ou seja, um é múltiplo do outro. Então agora vamos para o próximo tópico. Deixa eu colocar aqui, que é a interseção de dois planos. Sejam os planos não paralelos, ou seja, se forem planos paralelos, não vai ter intersecção, até porque eles estão paralelos. Eles têm que ser não paralelos. Dado por essas duas equações, são esses dois planos, claro que esses são um caso particular, não é um caso genérico. A interseção de dois planos não paralelos é uma reta. Como vocês podem ver aqui, temos aqui dois planos, o π1 e o π2, e a intersecção entre eles é esta reta R aqui. Como é que a gente sabe a equação dessa reta? Bom, como R está contido nos dois planos, logo um ponto P pertencente a R, ou seja, essa reta, devem satisfazer simultaneamente as equações dos sistemas desses dois planos, ou seja, deixe-me colocar aqui,
Deixe-me copiar essas duas equações. Vamos transformar em sistemas. Um sistema que, solucionando esse sistema, a gente vai obter uma equação da reta, desta reta, que é a intersecção entre os dois planos. Bom, o sistema tem infinitas soluções, nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui é a reta R. Eu não vou responder isso aqui agora, pois esse agora não é o foco deste vídeo, mas se vocês quiserem responderem como uma tarefa extra para vocês, podem resolverem, que vai dar, são várias soluções aqui. Você poderia multiplicar aqui por menos 5 toda essa equação para cancelar com esse, mas vocês veem uma maneira mais simples de pensar para resolver esse sistema e encontrar aqui uma equação da reta. Bom, já vimos isso. Agora vamos ângulo de uma reta com plano. Sejam R com o vetor diretor V, esse daqui, e um plano π, este é o plano π, com o vetor normal M, temos aqui, tendo em vista que θ mais φ, no caso temos aqui este ângulo θ, que é o ângulo normal com esse vetor V, e φ é o ângulo entre o plano e o vetor diretor. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber em termos de φ, ou seja, a gente quer saber o ângulo de uma reta com plano. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: isolar φ. Se eu fizer assim, se eu fizer isto, eu vou ter o seguinte. No caso, vamos isolar θ. Vamos isolar θ. Vamos voltar aqui. Π sobre 2. Vamos subtrair menos φ em ambos os lados. Pronto? Fazendo isso, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o seguinte: o cosseno do ângulo θ, quanto será que dá? Vocês vão saber já já porque eu estou fazendo isso. Bom, θ é o que? Π sobre 2 menos φ. A gente sabe, pelas identidades trigonométricas, como resolver isso aqui. É simples. É o que? Cosseno A, no caso, cosseno de π sobre 2. Cosseno B, no caso, cosseno de φ. Seria menos, só que agora vai ser mais por causa desse sinalzinho aqui. Mais seno A, no caso, seno de π sobre 2, vezes seno de φ. Bom, o que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar o seguinte: cosseno de 90 é zero. Então isso aqui tudo vai para zero. O que sobra é o que? Seno de 90 graus é uma unidade. Ou seja, o que vai sobrar é seno de φ. Por que eu estou fazendo isto? Ora, se o cosseno de θ for igual ao seno de φ, a gente pode dizer o quê? Que o seno de φ é igual a... Deixe-me colocar o módulo do produto interno entre o vetor V diretor e o vetor normal do plano, dividido pela norma de V vezes a norma do vetor normal, onde esse φ ele vai estar entre o que? 0 e π sobre 2, ou seja, vai estar no primeiro quadrante.
E a gente sabe que o primeiro quadrante é sempre positivo, no caso do seno e também do cosseno. Então a gente precisa dessas barras de módulo aqui, para caso o produto interno entre eles forem negativo. Ok? Bom, a gente fez aqui praticamente a definição de produto escalar, ou seja, precisamos de dois vetores, o vetor diretor V e também o vetor normal N. A gente usou o ângulo θ. Só que a gente quer usar aqui o ângulo φ e não o ângulo θ. Então o que a gente fez? Usou o cosseno de θ, que é igual ao seno de φ. Se os dois são iguais, a gente poderia usar aqui este ângulo, que é o ângulo que está entre a reta R e o plano. Isso é importante. Então, é isso aí, pessoal. Agora vamos para uma questão. Bom, deixa eu colocar aqui. A questão é a seguinte. Uma questão sobre planos. Ela diz o seguinte: determine a equação geral do plano que contém os pontos A e B e é perpendicular ao plano x ou y. Bom, primeiramente a gente vai fazer aqui o vetor AB, que eu sei que vai ser importante, pois eles pertencem ao plano. A gente sabe que é B menos A, então vamos lá. 1 menos 2 é menos 1. E menos 1 menos 1, o resultado é menos 2. E 4 menos 2 é igual a 2. Após disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: como a gente sabe que o plano é perpendicular ao plano x ou y, a gente vai fazer o seguinte: o plano x ou y, ele é o que? É o plano em que z é igual a zero. Bom, o que isso significa? Deixa eu fazer aqui em um plano tridimensional. Deixa-me colocar as direções y, z e x. O plano x ou y é esse plano aqui, x ou y. O que acontece? A gente sabe que vai ter dois planos ortogonais, ou seja, que depois a gente sabe que a equação geral que a gente quer saber do outro plano, ele vai ser o que? Perpendicular a esse plano, ou seja, mais ou menos, claro que meio grosseiro, vai ser mais ou menos assim. Ou seja, o vetor diretor desse plano aqui, diretor não, já, no caso o vetor normal deste plano que a gente quer descobrir, plano π, ele vai ser ortogonal a esse daqui. No caso, um vetor ortogonal a esse plano é o vetor canônico, a base canônica, o vetor K, não é mesmo? O qual ele só tem uma coordenada que é o z. Ou seja, para que eu vou precisar desse ponto? Sabemos que, no caso esse vetor aqui, ele pertence a esse plano. Se ele pertence, logo, se a gente fizer o produto vetorial, deixa eu colocar aqui, produto vetorial de AB com o normal deste plano aqui, que na verdade é o que? O vetor da base canônica K. Desculpa, isso aqui é o vetorial, produto vetorial. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai obter um vetor simultaneamente ortogonal a esses dois vetores. Para que eu quero isso? Porque o que? A equação que a gente quer, a equação geral do plano, ele é o que? É um plano ortogonal a este outro plano aqui. E a gente sabe que a B pertence a este plano que a gente quer saber. Ou seja, a gente vai descobrir fazendo o que? Produto vetorial entre eles. Espero que tenha ficado compreensível. Se não, deixe nos comentários. Então vamos lá. AB tem as seguintes coordenadas: 1 menos
menos 2, 2. E o vetor K a gente sabe que tem o que? 0, 0 e 1. Bom, deixa eu copiar isso aqui no método de Sarri. Bem simples, isso aqui vai dar o que? Menos 2 i, vetor i. Aqui vai dar 0, temos aqui um 0. E aqui também, beleza, né? Aqui também vai dar 0 na diagonal secundária. Aqui também sobrou o que? Menos j. No caso vai ser mais j, por causa do sinal de menos, mais j. Aqui a gente tem o seguinte vetor: menos 2, 1 e 0. Bom, agora substituindo, a gente sabe que esse aqui é um vetor normal ao plano, ou seja, é um vetor normal ao plano π. Então, o plano π, ele vai ter o que? É só colocar aqui as constantes, ou seja, 2, um ponto genérico x, mais y, porque aqui a entrada é 1, e z não tem nada, então z não vai ter coordenada, mais um ponto, mais um d. Isso tudo igual a 0. Para encontrar esse ponto D, a gente vai pegar aqui um dos pontos, ou ponto A ou ponto B. Vou pegar aqui ou ponto A, 2, 1, 2, ou seja, vou ter aqui 2 vezes 2, 1 mais D, igual a 0. Como não há ponto, não há a coordenada em Z, então este ponto aqui não será útil. Então aqui vai dar o que? Menos 4 mais 1, o resultado é menos 3. Logo, somando 3 em ambos os lados, isso aqui é igual a 3. Então, a equação geral do plano π é o que? Menos 2x mais y mais 3 igual a 0. Espero que tenha ficado compreensível. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Comentem se tiverem dúvidas, questões, algum erro que eu tenha cometido. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser distâncias. Vai ser um pouco mais leve do que agora foi. Espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!